Porque o isolamento social, por causa do coronavírus, fez muita gente começar a trabalhar de casa, né? O home office. Essa relação de trabalho acabou sendo uma novidade tanto para o empregado quanto para o empregador. Com isso, o que não faltam são dúvidas. Uma delas foi como fica o vale-refeição, alimentação e transporte para os trabalhadores que estão em home office. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o advogado especialista em Direito do Trabalho, Leone Pereira, para conversar aqui conosco. Leone, obrigado pela participação. É um assunto polêmico, afinal, o home office foi implantado assim de maneira rápida, porque justamente as pessoas precisavam voltar para casa, e aí surgiram essas dúvidas. Primeiro eu queria falar, quem está em home office pode perder direitos do contrato? Olha, boa noite, agradeço a participação, sempre uma satisfação, uma alegria poder tirar dúvidas, especialmente nesse momento de muita preocupação para todos, né? Olha, esse é um tema, infelizmente, polêmico, como vários da pandemia do coronavírus. Então, vamos lá, a gente pode analisar isso sob dois aspectos. Então, aos trabalhadores que tinham esses benefícios e com a alteração do trabalho para o home office, vejam, a resposta ela fica um pouco mais simples se a origem ela vem de convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, o trabalhador continua tendo direito, por exemplo, ao vale alimentação, ao vale refeição, durante o período da convenção coletiva. Se ela caiu ou se tiver algum aditivo, ele pode acabar perdendo. O vale transporte acaba sendo mais fácil, porque o requisito da lei do vale transporte é utilizar transporte público coletivo, o que não acontece no caso. Agora, o grande problema é se a empresa ela deu por vontade própria esse vale alimentação, esse vale refeição. Você tem dois pontos. Primeiro, você pode pensar que é um benefício que se incorporou no contrato e a empresa é obrigada a manter esse benefício. Esse é o entendimento, até porque os gastos eles se mantêm, eles até aumentaram com o trabalhador dentro de casa. Mas do outro lado, com a reforma trabalhista e a medida provisória 927, os direitos e os deveres do teletrabalho deverão ser definidos em contrato escrito. Então, como é que a empresa pode se defender? Olha, como não há contrato escrito trazendo essa obrigatoriedade, portanto, eu, empresa, não sou obrigada a pagar. Então, entenda que são temas que vão ser judicializados. Eu fico imaginando a quantidade de ações que nós teremos após tudo isso passar. Leone, você falou dos contratos, deixa eu entender. Por exemplo, alguém que está em casa que foi trabalhar no home office agora. Seria importante tanto para a empresa que emprega esse funcionário, quanto para o funcionário ter um contrato por escrito, ou seja, uma convenção entre tantos os funcionários, olha, home office vai ser assim, vai ser dessa maneira, os benefícios serão esses, para dar segurança para ambos? Perfeito, olha, muito interessante a indagação e é uma recomendação, né? É lógico que pode passar pelo sindicato, tendo acordo coletivo ou convenção coletiva, mas não há necessidade. Basta um acordo individual escrito entre empregado e empregador, estipulando os direitos e os deveres. Isso poderia ser feito previamente ou no prazo de 30 dias após a alteração do regime. É assim que define agora a medida provisória 927 que acabou de sair. Isso vai trazer, naturalmente, lá na frente, maior segurança jurídica. E essa questão também de contratos de deveres, enfim, tem que ser estipulado também a forma do trabalho, ou seja, quem está em teletrabalho não trabalha 24 horas por dia, ou pelo menos não deveria. Isso tem que deixar bem claro entre empregado e empregador, o tempo de trabalho, as obrigações trabalhistas. Perfeito, também essa dúvida ela é muito importante, porque olha qual o problema. Isso já tinha com a reforma trabalhista e agora com a medida provisória 927. Os teletrabalhadores, eles são empregados excluídos do controle da jornada. E o que significa isso? Que eles, num primeiro momento, eles não têm direito a horas extras, à proteção do trabalho noturno, aos intervalos interjornadas, intrajornadas, ou seja, pela CLT e pela medida provisória, nem direito, por exemplo, à hora do almoço ele não tem controle de jornada. Então, esse contrato escrito, estipulando uma duração do trabalho, vai ser importante primeiro para ele poder conciliar o trabalho com a sua vida, com a família, especialmente nesse momento de isolamento social e mais. Se lá na frente eu tiver qualquer desrespeito,
que ele possa ajuizar a reclamação trabalhista cobrando hora extra, cobrando desrespeito ao horário do almoço. Então, ele só teria isso se houvesse um contrato escrito. Daí a recomendação, que é uma segurança jurídica para ambas as partes. Leandro, você falou em olhar lá para frente, então eu quero olhar lá para frente para o pessoal que está assistindo a gente em casa. A gente vislumbra que isso possa terminar de maneira rápida, esse controle ao coronavírus, mas enfim, a partir do momento que se controlou, ou seja, o governo fala, olha, podemos voltar a trabalhar nas empresas, nos escritórios, a partir desse momento tem que voltar tudo exatamente como era anteriormente, o contrato de trabalho igual ao que era antes da pandemia, ou podem ser feitas readaptações, seja porque a empresa perdeu capital, porque está passando por um momento difícil? Olha, essa também é uma pergunta excelente, né? Porque o que a gente entende? Que o mundo ele vai ser diferente, ainda que de maneira relativa, após a gente passar por tudo isso, né? Então, o que eu acredito que vai acontecer como vem acontecendo? O governo vai editar, ou por medida provisória, ou projeto de lei passando pelo Congresso Nacional, a regulamentação, a legislação durante o coronavírus. Após esse período, eu entendo que outras leis ou medidas provisórias serão editadas para que a gente tenha um período de adaptação e, quem sabe, lá no futuro a gente retorne ao que a gente chama de status quo ante, ou seja, ao que era antes, ou um novo direito do trabalho com uma legislação adaptada. Eu já entendo que vai ser muito difícil a gente voltar a ter uma legislação de como era até o presente momento. Nós teremos regras de adaptação e depois uma legislação que a gente chama de flexibilizada, adaptada à nova realidade pós-coronavírus. É o que eu enxergo, é o que a gente vem debatendo enquanto especialistas. Leandro, eu quero agradecer demais a sua participação, tirando as dúvidas deste momento, que, claro, surgem muitas dúvidas, mas de maneira didática a gente consegue entender. Obrigado, Leone. Olha, eu agradeço e fico sempre à disposição. Um forte abraço para o Leone. Como eu disse, né? Tanto no setor profissional, no mercado de trabalho, o mundo dificilmente será o mesmo de semanas atrás.